Boa tarde cada pessoa aí que está ouvindo o canal 100% Jesus. Nós estamos voltando aí com a Escola Sabatina, meu irmão. Para vocês, uma boa tarde e um feliz sábado para todos, né? Vamos lá, estamos aqui no finzinho do sábado, né, para o domingo. Mas vamos fazer aqui um estudo da Escola Sabatina. E nós estamos aqui na Escola Sabatina, né, do sábado, dia 17 de agosto, sábado à tarde, né? Nós estamos na tarde aqui, ao vivo à tarde, né? Escola Sabatina, que como você está vendo. Então vamos aqui para a lição 8. E a lição 8 tem um tema muito bom. Diz assim: meus pequeninos irmãos. Ele comparou todos pequenininhos. Mas, meu irmão, Jesus, ele faz. Pequenininhos somos nós todos, né, irmãos? Agora vamos aqui para o verso para memorizar da Escola Sabatina, mas porém vamos orar. Então você se inscreva aí no canal, veja aí os vídeos, o canal 100% Jesus, né? Tá aí a vapor. Vamos começar tudo de novo. Nós vamos vencer essa etapa difícil, mas nós estamos ganhando fé. Vamos lá, gente, vamos lá. E aqui o verso para memorizar aqui do estudo da Escola Sabatina é esse: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmão, a mim o fizeste. Está lá, irmão, em Mateus capítulo 25, versículo 40. Confira nas suas escrituras sagradas, né? E aqui temos a leitura da semana inteira, né? Que vem aqui paulatinamente cada série da Escola Sabatina. Então você vai ver aqui a semana todinha. Eu vou citar aqui os versículos aí na tua casa. Você vai conferir em tuas Bíblias, Então vamos lá. Tem Mateus capítulo 5, versículo do 2 ao 16. Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Versículos que você pode memorizar aí, lendo a palavra de Deus, né? Aí tem Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Tem Lucas, né, meu irmão? Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Tem Lucas 12, do versículo 13 ao 21, certo? E tem Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Esses são os versículos da semana inteira, né? Do estudo da Escola Sabatina. Irmãos, vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, querido Deus, abençoa essa Escola Sabatina, esse dia de hoje, cada um que estão vendo aí, o projeto, né? Vai crescer, Senhor, isso que vem do Senhor vai crescendo. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão ouvindo a Escola Sabatina e que estão praticando a palavra de Deus, e estão em seus lares estudando a palavra, né? Assim também como eu estou aqui estudando a palavra com vocês. Abençoa, Senhor, cada ser humano. Em nome do seu Filho amado Jesus, nos dá entendimento da tua palavra, para que nós possamos passar adiante esse Evangelho
eterno. Amém? Agora nós estamos em sábado, no sábado, à tarde de dia 17 de agosto. Nós vamos ler o relato da escola sabatina. Então vamos ler aqui. Considerando que Jesus demonstrava interesse pelas outras pessoas, especialmente os sofredores, e perdidos seriam de se esperar que ele tivesse muito, a dizer sobre os cuidados para com os outros. As suas palavras confirmam essa expectativa. O ensino de Jesus, a prática centrada no significado de viver como seguindo a Deus. Sendo assim, vemos que o Senhor nos recomenda que praticamos atos de justiça, bondade e misericórdia como aquele que ele mesmo praticou quando esteve na terra. Se seguimos os seus exemplos, ministraremos aos outros como ele fez. Jesus também falou sobre o reino do céu em sua descrição. Esse reino é uma realidade qual podemos fazer parte hoje e um modo de viver que funciona com um justo, diferente de prioridade, valores e moral, E comparação com os elementos encontrados no reino, terrestre. Os ensinamentos de Cristo estabelecem um modelo para esse reino, e qual inclui uma forte ênfase nas maneiras de servir a Deus. É isso? E ao servi-los, na forma como devemos nos relacionar com os outros também. Descobrimos que servir aos outros é cuidar de sua necessidade e elevá-los em uma forma de servir diretamente a Deus, aqui é o sábado, meu irmão? Sábado, feliz sábado aí para todos, que tá ouvindo aí o canal 100% Jesus ao vivo. Vai chegar aí no YouTube, vai chegar também aí, vai chegar aí também o Facebook, Facebook José Itaires. Facebook José Itaires, você vai ver o vídeo ao vivo, A gravação ao vivo aí, ao vivo. Então, e no Twitter, siga o Twitter, José Itaires, Twitter, vai para vocês também vídeo ao vivo. Então agora, gente, vamos aqui o canal 100% Jesus, o canal da vida, da família, 100% Jesus. Domingo, hoje nós vamos para o domingo. A lição do domingo diz assim, domingo, dia 18 de agosto, Dia 18 de agosto, é amanhã, gente, Eita. Diz assim: apresentando o sermão da montanha. Belíssimo sermão de Jesus na montanha, Foi o mais alto sermão do mundo que eu já vi. Foi o da montanha que Jesus fez. Foi completíssimo, Sem falha. Ele também apresentou a lei, A lei moral, mostrando como se deve viver. Então vamos aqui. Sermão. O sermão ou coleção de ensinamentos mais longo de Jesus. E o sermão da montanha, sua descrição de 3 capítulos sobre a vida no reino de Deus,
começa com a declaração de valores que veio a ser conhecida como a bem-aventurança, meu irmão, a bem-aventurança. Aí aqui a gente vai a uma perguntinha que diz assim, leia Mateus capítulo 5, do versículo 2 ao 16, quais são as características comuns desses 9 valores ou tipo de pessoas descrito por Jesus como bem-aventurados, assim na alternativa correta. Quais os bem-aventurados? Vamos ver, irmãos e irmãs. Essas características e valores são diferentes dos padrões do mundo e identificam os súditos do reino dos céus, né? Dos céus. O B diz assim, essas características acabam prejudicando nossa vida, por isso o mundo de hoje não valoriza esse tipo de pessoas e valores. Será que é isso aí, meu irmão? Não, vamos lá aqui, ó. Vamos ler aqui Mateus, que a gente vai entender. Mateus capítulo 5, versículo 2 ao 16. E vamos à Bíblia. Abra a sua Bíblia. Você tem a sua escritura em casa. Você não deixa ela empoeirada, pelo amor de Deus. Vamos aqui em Mateus capítulo 5. Olha como é bom aí, viu? Vamos lá aqui, ó. Mateus capítulo 5, do versículo 2 ao 16. E nós vamos ler a palavra de Deus, né? E está aqui assim, ó. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fortes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande vos é o galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Até o versículo 16. Então vamos aqui para o 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar-lhes o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, e nem o que acende uma candeia e colocam debaixo a alqueira, mas no
no velado assim, iluminada. Todos que estão na casa serão iluminados. Assim resplandeça a vossa luz diante de homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Palavra de Jesus. As bem-aventuranças, e falando que a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, né? Então, irmãos, veja aqui nesse relato, né, de Mateus, né? E a perguntinha, né, que faz assim, quais são as características comuns desses nove valores ao tipo de pessoas descritas por Jesus como bem-aventurados, assim, na alternativa. Essas características ou valores são diferentes dos padrões do mundo, identificam os súditos do reino dos céus, né? Essa característica acaba prejudicando a nossa vida, por isso não. A pergunta 1, você vai marcar a letra A, meu irmão, do estudo da palavra da escola sabatina, né? Então vamos lá, continuando aqui o nosso estudo da escola sabatina. Então vamos lá. Juntamente com as profundas aplicações espirituais dessa palavra, não devemos perder de vista a sua interpretação prática. Jesus falou sobre reconhecer a pobreza como nós em nosso mundo. Ele também falou sobre retidão, traduzindo retidão como justiça. Em algumas versões da Bíblia, a humanidade, misericórdia, paciência, pacificação, pureza e coração. Devemos observar diferenças práticas que essas qualidades fazem em nossa vida e em nosso mundo quando elas são vividas. Essa interpretação prática enfatiza as declarações seguidas de Jesus, nas quais ele intuou com os seus discípulos a ser sal e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, que a gente já lemos aqui em cima, né? Então vamos lá, comentando aqui. Quando usado apropriadamente, o sal e a luz fazem a diferença no contexto que são adicionados. O sal traz sabor e preserva o alimento aos quais eles é acrescentado. Ele simboliza o bem que devemos fazer para os que nos rodeiam. Semelhantemente, a luz afasta a escuridão, revelando obstáculos, né? E o perigo, tornando uma casa como uma cidade mais segura e apresentando um ponto de referência para a nossa localização, a navegação, o mesmo a certa distância. Jesus mostrou que devemos resplandecer como a luz em uma noite escura, assim brilha também a vossa luz diante de um homem, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. E nós também já lemos na pergunta número 1. Os símbolos do sal e o da luz indicam
responsabilidade dos discípulos em influências e melhorar a vida dos que estão à sua volta. Somos sal e luz. Quando choramos apropriadamente, temos um coração puro, praticamos a humanidade, mostramos misericórdia, promovemos a paz e resistimos à opressão. Portanto, Jesus começou o sermão com o chamado a incorporar esses valores do seu reino, às vezes desprezados, né? Por desprezados, meu irmão, hein? É isso aí. Aqui abaixo aqui tem uns relatos que diz assim, olha: de que maneira a sua igreja, a minha, a sua, aqui nós participamos, né? É o sal e a luz, né? Como é? De que maneira a sua igreja atua como o sal e a luz? A pergunta, né? Sua comunidade é um lugar melhor porque sua igreja está ali? Você acha que é só isso? Você tem que ser a luz e o sal da terra. Você é a igreja, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo aí o canal 100% Jesus, ao vivo, né? Você é quem tem que ser a luz e o sal da terra, né? Fazer a diferença. Se ele fosse desativada, se ela fosse desativada, a igreja fosse desativada, que diferença isso faria? Se você for o sal e a luz da terra, não faria diferença nenhuma, meu irmão, porque você ia brilhar do mesmo jeito, sem precisar daquele templo. Mas só que nós precisamos de um templo para adorar a Deus. E se você for o sal e a luz da terra, aquele templo não vai se fechar. E eu tenho certeza disso, viu? Valeu? Aí a respostinha. Eita cabra bom, vamos agora para segunda-feira, meu amigo, aqui no canal 100% Jesus. Eu peço que se inscreva aí no canal. Nós estamos no Twitter aí também. E Facebook, né? Facebook, assim, ó, José. Vamos aqui. Facebook é José Itaíris. Pronto, José Itaíris, acabou assim. Entra no Facebook lá, se inscreve, tem os vídeos lá, vocês vão ver. Eu vou botar sermão também, vai crescer muita coisa lá, viu? Vocês vão ver, tá meio desorganizado agora ainda, mas é porque é novinho, sabe? Novinho e vai chegando. E vamos lá. Segunda-feira, dia 19 de agosto. Dia 19 de agosto e segunda-feira, muito bonita, né? Segunda-feira aí, né? 19 de agosto. E o tema de dia 19 é isso, olha. Vencendo o mal com o bem. Como você vence o mal com o bem? Eita, meu Deus do céu, mas rapaz, o negócio aqui pegou, viu? Vencendo o mal com o bem. Irmão, irmã, é difícil para nós? É sim. Nós temos a natureza muito maldosa, nós somos pecadores. Vencer o mal com o bem, esse tema aqui, meu amigo, é para torar mesmo. Eu sei que eu, um dia já não gostou de atitudes de alguém. E revidemos até, e não poderíamos revidir, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que vencer o mal com o bem. Já pensou aí? É Deus, né, meu filho? Deus é Deus. Então, meu irmão, já passou caso por mim e por você,
que a gente revidemos, porque não aguentamos a natureza humana com esses pecados que a gente temos, e revidemos as pessoas num momento talvez errado da nossa vida. Então, não praticamos aqui o que o tema falou para que nós praticássemos, mas a gente temos que tentar praticar, irmão, porque isso aí, o Evangelho de Deus, né? Ele quer que a gente vencendo o mal com o bem. A gente que faça o bem, mesmo que a pessoa não queira o bem de seu, da sua vida, da sua família, não sei o que, mas vença esse mal, entendeu? Com o bem. Então vamos aqui ler aqui a Escola Sabatina, segunda-feira, dia 19 de agosto, e o tema é vencendo o mal com o bem, certo? Vamos lá, continuando. Quando consideramos o ensino de Jesus, vale a pena ter a mente e seus intelectores e as circunstâncias que ele viviam. Jesus havia começado a atrair multidões em regiões em que ele havia ministrado, né? E agora a gente veja, vamos ver aqui em Mateus capítulo 4, né? Vamos usar aqui a nossa Bíblia, né? Capítulo 4 de Mateus, e nós vamos aqui em Mateus capítulo 4. E vamos ler do versículo, vamos ler o versículo 25, né? O 25 aqui diz assim: de sorte que os seguiam grandes multidões da Galileia e da Capadócia, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Seguia multidões atrás de Cristo. E nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 1. Diz assim, ó: Jesus, pois, vendo a multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximou-se os seus discípulos. Ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os nossos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fortes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são os perseguidos por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, dizerem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande
é o galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas e foram antes de vós. Jesus ensinando lá no monte, ensinando as bem-aventuranças. Jesus ensinou a cada ser humano, irmão, a ser bem-aventurado. Então vamos lá, continuando aqui. A maioria era de pessoas comuns, vivendo sobre o domínio do Império Romano, né? Mas alguns eram governantes, judeus, líderes religiosos. A vida das pessoas comuns era difícil. Elas tinham poucas escolhas para a sua vida. Era sobrecarregado por pesados impostos e pela tradição religiosas, né? Hoje não é diferente, né, irmão? É a mesma coisa, nós estamos sobrecarregados de imposto, né? E você vê, e você está vendo nas televisões, nas coisas de hoje também está do mesmo jeito. Vamos lá, continuando aqui. Ao ensinar essas pessoas, Jesus estava evidentemente interessado em oferecer-lhes um modo de viver bem como dignidade, coragem, quaisquer que fossem as circunstâncias. Um exemplo disso encontra-se em Mateus capítulo 5. Vamos ver aqui nossa Bíblia, Mateus capítulo 5. E aí a gente vai ler aqui do versículo 38, meu irmão, do versículo 38, né? Até o versículo 48, certo? 38 a 48 diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te e a túnica, larga-lhes também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. E dá a quem a te pedir, e não voltes as costas, mas não dê as costas ao que quiser que lhes empreste. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo? Você já ouviu isso? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Olha aí, irmãos, olha aí como Jesus faz, né? Amai-vos os seus inimigos e orai, tá vendo? Orai por eles. Ah, paz, é demais, né? Mas é assim mesmo. Pelo que vos perseguem, esses que perseguem você, perseguem a mim, orai por eles, né? Aí fala assim, ó, para que vos tornais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque Ele faz nascer o seu sol sobre o mas e os bens e os bons, os maus e os bons, e faz chover sobre justiça e os injustos, os injustos e os injustos. Pois se
amardes o que vos amam, recompensa tereis. Que recompensa eu terei? Não fazeis os publicanos também o mesmo, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Palavra de Jesus. Bonito, né, gente? Bonito, né? Mas tem que pôr em prática tudo isso aí. Isso é o Evangelho eterno, né? Então vamos lá. Na língua portuguesa, essa ordem dá a outra face, dá também a capa, anda, segunda milha, são bem conhecidos como cicletas. Mas essa familiaridade interpreta mal as ações e atitudes radicais que Jesus ensinou nesse texto. Os cenários descritos, né, por Jesus eram experiências comuns para muitos, e esses ouvintes eram muitas vezes agradecidos violentamente por ser superiores aos senhores. Muitas vezes ficavam endividados e perdiam a sua propriedade para proprietários de terra e credores, e muitas vezes era prisionado pelos soldados romanos e forçados a trabalhar arduamente. Jesus ensinou o povo a responder com integridade, a tratar os opressores melhor do que eles mereciam, e ao fazê-lo a resistir à perda de sua humanidade e humildade, viu? Embora esses opressores testassem, exercessem seu poder, o povo sempre teve a liberdade e escolha como reagiria, e resistindo de maneira não violenta e respondendo generosamente, expunham o mal da opressão e da justiça que estava sendo cometida, certo? Agora aqui vamos ler aqui, né? Outra perguntinha aqui, né? Segunda-feira, né? Dia 19 de agosto, vencendo o bem com o mal é o tema desse dia, né? E a pergunta número 2 diz assim: compare Mateus capítulo 5 do 38 ao 48 com Romanos capítulo 12 do 20 ao 21. Como devemos viver esse princípio radical em nossa vida? Assim, a alternativa correta, tratando o nosso inimigo com amor e lhes fazendo o bem, pagando o mal com o mal? A resposta, irmão, a resposta da 2 está na A, viu? Pode marcar aí a Azinha, viu? Marca A. Do dia de segunda-feira, dia 19 de agosto. Vencendo o bem, vencendo o mal com o bem. A perguntinha 2, você tem que marcar aí a A, meu irmão. Aí, quem tiver a Escola Sabatina em mão, né? É esse livrinho aqui é que a gente estuda a palavra de Deus. Então vamos lá, aqui tem um relatozinho aqui embaixo, diz assim: Jesus resumiu toda a lei, os profetas, isto é, todos os escritos sagrados que chamamos
de Antigo Testamento em um princípio simples que veio a ser conhecido como a regra aureal. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12. Você lê aí exclusivamente, eu vou ler aqui também na minha Bíblia. Aqui, Mateus 7, né? Mateus 7, passei. Mateus 7, meu irmão. Mateus 7, versículo 12. Nós vamos ler aqui, ó, a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós e eles. Porque está a lei e os profetas, né? Foram realizados a lei e os profetas. Então vamos aqui. De que maneira você pode fazer o que ele ordenou, independentemente do custo? Meu amigo, esse aqui pega todo mundo. Pega aí, pega pra você, pega todo mundo. Como é que nós podemos fazer isso aqui, meu velho? Olha só, vamos ler de novo? Diz assim, olha. De que maneira você pode fazer o que ele ordenou, independentemente do custo? Essa eu deixo para vocês meditar aí, viu? Para me dizer no sábado. Eita, rapaz. Vamos lá. De dia 21 a 28 de setembro será realizado a Semana da Esperança, Evangelismo, Evangelismo da colheita e o grande batismo da primavera. Ore e trabalhe esperando milagres em sua comunidade. Irmãos e irmãs, de todos os grupos do Shalom, de Natal, do grupo Éfeso de Mossoró, aqui, do grupo lá da Peluna, né? Grupo aqui da comunidade Peluna, né? Que também da cidade de Mossoró, na cidade de Caicó, grupo aí. Água Viva, né? Água Viva. Grupão bonito. Água Viva aí de Mossoró, de Caicó. E vamos estudar a Bíblia, né? Vamos ver aqui, conferir aqui o que é que tem nela, né? Então vamos lá. Vamos passar aqui para terça-feira, dia 20 de agosto. O bom, aqui é o bom samaritano. O bom samaritano é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Ser um bom samaritano. Vê aqui, leia Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 27. Interpretando a lei que interrogou, Jesus apresentou um resumo padrão de mandamentos do Antigo Testamento para uma vida aceitável a Deus. Como esses dois mandamentos estavam relacionados? Se lembre que agora nós estamos na terça, dia 20 de agosto, e o tema é o bom samaritano, né? E vamos ler aqui Lucas, né? Lê aí na sua Bíblia, que eu vou ler aqui na minha, né? Lucas capítulo 10. Lucas 10, viu, meu filho? 10, chegou. Lucas 10, versículo 25. A gente vai ler aqui do 25 até o 27. Lucas 10. Eis que se levantou certo doutor da lei e, para experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar
a vida eterna. Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu a lei? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha. Prosseguindo, Jesus disse assim: tornar-lhe Jesus respondendo: bem, fazes isso, viverás. Muito bem, faz isso e viverás. Até o 30 aqui, nós vamos gravar aqui. Tornando-lhe Jesus respondendo, disse: fazes bem isto, viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, que palavra bonita, né? Jesus. Prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e os quais os despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Vem mais importante, e deixaram meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Olhe bem, meu irmão. E vendo-o, passou de longe. Já pensou, irmão? De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de longo, de novo. Mais um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão e aproximou-se, atuou-lhes as feridas, deitando nela azeite e vinho, e pondo sobre as suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que o gastares a mais eu e pagarei ao voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido a próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe: pois, Jesus, vai e faz tu o mesmo. Palavra de Jesus, palavra de Deus. Muito bom, né? Sabe fazer isso? Você sabe fazer isso? É isso que Jesus quer. Então vamos lá. Quando Jesus era
questionado, ele muitas vezes concluía sua resposta com um desfecho bem diferente daquilo que seu interlocutor estava buscando. Em resposta em ordem, em Levítico capítulo 19, Levítico, Velho Testamento. Vamos lá em Levítico 19, né? Eita, Levítico, vem aqui, meu filho. Levítico capítulo 19 de Levítico 19. O versículo é o 18. Vamos ler o versículo 18. Vamos meditar aqui como ele faria aqui. Versículo 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus é o Senhor. É isso, irmão. Jesus é o nosso Salvador. E de amor o próximo como si mesmo, parece que muitos religiosos de sua época passavam muito tempo, gastavam energias debatendo extensões e limites desse princípio. Eles debatiam sobre quem poderia ser incluído na categoria de próximo. Jesus já havia buscado expandir entendimento dos seus seguidores acerca desse termo, insistindo que ele não apenas deveriam amar o próximo, mas fazer o bem a todos. Eu, porém, vos digo: amai-vos vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos se torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre o mal e sobre o bem, e vi chuva sobre o justo e o injusto. Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45 fala isso, irmãos e irmãs. Mas quando um especialista na lei religiosa buscou por Jesus a prova, ele recorreu à questão muito debatida: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, contou as histórias do bom samaritano. Porém, a resposta suprema pergunta do intérprete da lei não devia definir terminologia do próximo, em vez dizer Jesus disse, e em essência faz e seja próximo de qualquer um que necessite sua ajuda. Veja Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37, que já foi lido nos versos anteriores, né? Mais uma perguntinha, né? Pergunta 4, né? De terça-feira, do dia terça, dia 20 de agosto. O bom samaritano é o tema. Então vamos lá, né? Terça-feira, vamos seguir. Perguntinha 4 diz assim: qual é o significado do contraste entre os três personagens que viram o homem ao lado da entrada, precisando de ajuda? Esses três personagens.
um levita, um sacerdote e um publicano, cara. São os três que viu. E havia aquele homem lá doente naquela cena, e ele presenciou vendo das feridas dele, que teve compaixão. O publicano, eita, pá, tira certeiro, matou 2 no lapada e viveu uma fé. Jesus, rapaz, mostrou lá que o samaritano foi a quem veio ajudar aquele pobre homem. Então vamos lá. Continuando aqui, né, leitura. Como de costume, as críticas mais severas de Jesus foi dirigida aos que dizia ser religiosos, mas não mostravam interesse pelos sofredores. Na história do bom samaritano, Cristo ilustrou a natureza da verdadeira religião, mostrou que consiste num sistema que é dos ritos, mas no cumprimento de atos de amor em proporciona aos outros o maior bem, genuína bondade. Vamos ler aqui em Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 497. Leia aí, meu irmão. Quem tiver o livro aí de Ellen White, né? Então vamos lá aqui. Jesus indicou um estrangeiro, algo considerado infantil a Deus, a fim de demonstrar qual é o chamado do Senhor a todos os que alegam ser seus seguidores, como ocorreu com o intérprete da lei no passado. Perguntamos a Cristo o que precisamos fazer para herdar a vida eterna. Ele nos ordena, e em última análise, que sejamos o próximo de todos os necessitados. Nós sejamos próximos desses necessitados, irmão. Agora iremos para quarta-feira, dia 21 de agosto. Dia 21 de agosto, quarta-feira. E o tema é o rico Lázaro. O rico Lázaro, né? Você sabe muito bem dessa parábola, onde foi para o rico, né? Então vamos ler aqui, né? O tema é o rico Lázaro, e diz assim: na parábola do rico Lázaro, de Lucas capítulo 16, do versículo, vamos em Lucas, gente, vamos ler Lucas, né? Lucas 16, né? Capítulo 16 de Lucas, e do versículo 19, vamos aqui do 19 até o 31, certo? 19 até o 31, mas rapaz, é quase todo dizendo. Vamos aqui, palavra de Deus, né? Jesus falando: ora, havia um homem rico que vestia de púrpuras e linhos finíssimos, e todos os dias se regalava esplendidamente, né? Esplendidamente ao seu portão fora, deitado um mendigo chamado Lázaro,
todo coberto de úlcera, o qual desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e o próprio cães vinha lambê-los as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu. Também o rico e foi sepultado no Hades. Ergueu os olhos estando ele tormentos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, enviou-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo só os males. Agora, porém, ele aqui é consolador e tu atormentado, né? E além disso, entre nós vos está posto um grande abismo, de sorte que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nenhum de lá passar para nós. Disse ele então: roga-te, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venha eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas alguém dentre os mortos for ter com eles, não é de se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavras de salvação. Isso aqui foi a parábola de Lázaro, né? O rico Lázaro. Quarta-feira, dia 21 de agosto. Vamos lá, prosseguindo. Jesus comparou a vida dos homens, um rico, outro extremamente pobre, na ausência de assistência social, hospitais comunitários, refeições para que os pobres era uma prática comum aos necessitados, portadores de deficiências ou de desfavorecido mendiga.
à porta das casas dos ricos. Esperava-se que os ricos fossem generosos e compartilhar um pouco de sua riqueza para aliviar o sofrimento dos pobres, mas nessa história o homem rico era egoístamente indiferente às necessidades de seus irmãos sofrendo. Ellen White, Parábolas de Jesus, página 261. Em verdade, respectivamente, circunstâncias desses dois homens permanecem inalteradas, mas tendo morrido e sido julgado por Deus, suas posições foram dramaticamente invertidas. Vendo aí, irmãos, invertidas. E nenhum dessa história é evidência de que os homens ficaram ricos fazendo algo errado. Talvez ambos tivessem trabalhado ardosamente, administrando com cuidado, sendo abençoado por Deus, mas parece que algo deu errado em sua atitude em relação à vida, a Deus, ao dinheiro e ao outro. Isso lhes trouxe um custo significativo eterno. A partir do imaginário popular acerca da vida após a morte, dias de Jesus, a história do homem rico, Lázaro ensina que as escolhas que fazemos nesta vida são importantes para a próxima, nossas maneiras de reagir aos que buscam nossa ajuda, necessitam delas. Demonstra as nossas escolhas e prioridades, com Abraão mencionando ao homem rico sofredor. A Bíblia apresenta uma direção mais do que adequada para escolhermos o melhor. Ele tem Moisés e os profetas a usarmos. Em Lucas capítulo 16, versículo 29, Jesus ensinou que a tentação relacionada ao desejo de ter, manter ou alcançar riquezas pode nos afastar do seu reino, distanciar-nos dos outros e nos levar egocentrismo e autossuficiência. Jesus nos chamou a buscar o seu reino em primeiro lugar, em compartilhar as bênçãos que recebemos com aqueles que nos rodeiam, especialmente com os necessitados, meus irmãos, os necessitados. Acontece isso com você? Acontece isso comigo? Acontece sim. Os necessitados vêm a nós sim. Porém, nós estamos fazendo bem. Aí, cada um por si, né? Vamos lá. Cada um por si, eu estou dizendo corações, viu? Coração. Cada coraçãozinho é que vai saber no finalzinho do negócio aí. Então, vamos lá. Seja qual for a nossa condição financeira, como podemos impedir que o dinheiro ou o amor ou o dinheiro distorça a nossa perspectiva sobre qual deve ser o foco da vida do cristão, hein, meu irmão?
seu foco é o que? De cristianismo, diz aí. Agora vamos aqui para quinta-feira, né? Rapaz, quinta-feira, dia 22 de agosto. Dia 22 de agosto, quinta-feira, menino. E o tema é isso, ó. Meus pequeninos irmãos. E vamos lá. Outras ocasiões em que Jesus recebeu uma pergunta e deu uma resposta bastante diferente da expectativa dos seus interlocutores se encontrar nos sermões registrados em Mateus capítulo 24, versículo Mateus 24 e 25, os capítulos dele, né? Os discípulos foram a Jesus, né? E foram a Jesus e perguntaram sobre a destruição do templo em Jerusalém, sobre os mandamentos do seu retorno. Veja Mateus 24, versículo 1 ao 3, né? A gente sabe. A conclusão de suas prolongadas respostas a essas perguntas referiu a prática de alimentos ao famintos, dos que bebe, aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir-os nu, cuidar do enfermo e visitar os que estavam na prisão. Ele lhes assegurou: sempre que o fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste também. Mateus capítulo 25, versículo 40. E sempre, vamos lá, meu amigo, e sempre que o desejaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim o fizeste e fazer. Mateus capítulo 25, versículo 45. Mateus 25, versículo 45, né? Isso está relacionado às perguntas que deram o início a esse ensinamento, equivalente a uma descrição de juízo final. Ao longo de Mateus 24, Jesus apresentou respostas mais diretas e perguntou dos discípulos, dando sinais e advertências sobre as destruições de Jerusalém no fim dos tempos, mas ele enfatizou a necessidade de vigiar e viver de maneira apropriada à luz da promessa de sua segunda vinda. Na primeira parte de Mateus capítulo 20, a história da Virgem subia e das tolas ínsticas necessidade de preparação para que um retorno inesperado, ao demorado, né? A história dos três servos apresenta a necessidade de viver de modo correto e produtivo enquanto o aguardarmos em seguida a parábola das ovelhas e dos bodes, e muito mais específica, né? Quando a tarefa com as quais o povo de Deus deve estar ocupado, né?
Irmãos, é isso aí. Jesus disse que quando servirmos aos outros, estamos servindo a Ele. Essa declaração deve transformar todos os nossos relacionamentos, atitudes. Imagine poder convidar Jesus para uma refeição, e visitá-lo no hospital ou na prisão. Jesus disse que fazemos isso quando oferecemos esse serviço às pessoas da nossa comunidade, que é oportunidade incrível Ele nos oferece dessa maneira, viu, irmãos e irmãs do canal 100% Jesus, e vocês, irmãos, veja isso que Jesus fez. Olha só o que tem aqui, ó. E em espírito de oração, leia o que Jesus disse nesse versículo. Como entendemos a ideia de que ele simplesmente se igualou aos famintos, nus e aprisionados, que obrigações poderosas, os poderosos, isso coloca sempre nossa maneira de viver. Escola Sabatina é lição número 8. Nós estamos aí finalizando na sexta-feira estudo adicional. Vamos orar, irmãos e irmãs, para que tudo possa ser feito à vontade de Deus em nossos corações, que nós possamos ser transformados, como a gente viu na nossa lição da Escola Sabatina. Então vamos orar. Oramos, ó Deus Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, por aquilo que a gente omitimos, que aquilo que a gente não conseguimos fazer. Que os nossos pecados, Senhor, sejam perdoados pelo Teu Filho amado. Ajuda-nos, Senhor, a ser a luz e o sal da terra. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa luz que clareia na escuridão. Que possamos ser essa luz. Que possamos clarear, Senhor, onde há trevas. Que o Senhor possa nos mostrar o pão de cada dia, que nunca possa nos faltar. Abençoa nossa casa, nosso lar, nossa família. Abençoa toda a minha família, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados. Abençoa cada pessoa que me ajuda. Eu com esses problemas de saúde, cada um tem seus problemas, Deus sabe disso. Ninguém veio à Terra sem ter problema de saúde, alguma coisa, mas entregamos, Senhor, tudo isso em Tua mão, que o Senhor possa perdoar nossos pecados, nossas falhas. Nós somos fracos, né? Que o Senhor possa, meu Deus, transformar o meu coração, o coração de cada pessoa que estiver ouvindo esse canal 100% Jesus, que abençoe o lar, a casa de cada ser humano na face da terra. Senhor, perdoa-nos, nós somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza, em nome de Jesus, amém. Irmãos, fica aqui uma mensagem: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca, palavra de Deus, meu irmão. E que a gente possamos ser luz e paz nessa vida. Paz é paz, irmão. Vamos passar esse evangelho adiante.
Joga esse vídeo aí para os próximos que quer ouvir a palavra de Deus, que não tem preguiça de ler a palavra. Joga aí esse vídeo aí no canal 100% Jesus, e tem aí o Facebook e agora Twitter. Vamos lá, galera, vamos passar o evangelho adiante. A paz do Senhor esteja com todos nós, assim seja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.